Sabe que som é esse? O rolo compressor do Bayern de Munique passando por cima. Rapaziada, olha, se tem uma coisa que eu critiquei aí na reta final da última temporada foi a questão do planejamento da diretoria do Bayern de Munique, né? Na época que eles assinaram com o Vincent Kompany, eles vinham de receber vários nãos, né? Eles tiveram tratativas com muitos técnicos diferentes, foram atrás de vários treinadores diferentes, receberam um sonoro não de muitos nomes, incluindo o Xabi Alonso, que renovou com o Bayer Leverkusen, o Julian Nagelsmann, que decidiu ficar na seleção da Alemanha, e até o Ralf Rangnick, né, que tá treinando a Áustria, recebeu uma proposta de treinar o Bayern de Munique e preferiu permanecer na seleção da Áustria. Depois de vários nãos, eles foram parar no Vincent Kompany, que na época estava treinando o Burnley na Premier League e foi rebaixado com o Burnley na Premier League. Eu não vou esconder aqui minha opinião acerca dessa contratação, tem um vídeo aí no canal específico em que eu falei sobre na época que o Bayern de Munique anunciou a contratação do Vincent Kompany. Então, quem quiser saber a minha opinião antes da temporada começar, é só ir lá nesse vídeo, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas o fato é, a gente tá agora terminando setembro, né? Praticamente aí quase 2 meses de temporada. E o início do Vincent Kompany, técnico belga, no Bayern de Munique é simplesmente avassalador. E aí logo de cara, eu já quero dizer assim uma coisa, que às vezes muitas pessoas desmerecem o que acontece no Bayern de Munique quando alguém faz um bom trabalho no Bayern de Munique, porque supostamente é muito fácil você ganhar no Bayern de Munique, supostamente é muito fácil você ser avassalador, você ser o rolo compressor treinando o Bayern de Munique, mas não é assim que funciona, né? Inclusive a gente viu recentemente aí com o trabalho do Thomas Tuchel, né, cara? O Tuchel em momento algum ele conseguiu ser um rolo compressor treinando o Bayern de Munique, muito pelo contrário, teve dificuldades contra muitos times extremamente fracos que normalmente o Bayern de Munique passa por cima. Então assim, quando você treina um time do tamanho do Bayern de Munique, com a dominância nacional do Bayern de Munique, com o elenco do Bayern de Munique, você precisa ser destruidor, você precisa ser avassalador, você precisa ser regular, você precisa dar espetáculo, você precisa fazer muito gol, e tudo isso, por enquanto, até aqui o Vincent Kompany está fazendo. Esse aqui é um vídeo mais para falar da questão dos resultados, do desempenho do Bayern do Kompany nesse começo de temporada, até porque não tem como a gente fazer um vídeo aqui já para cravar se o trabalho vai ser bom, se vai ser ruim, porque ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas o saldo por enquanto é extremamente positivo. Como vocês podem ver aqui, o Bayern de Munique lidera a Bundesliga com 4 jogos e 4 vitórias, 16 gols marcados nesses 4 jogos e apenas 3 gols sofridos. É um início muito bom. E aí, como eu falei, vai ter aquelas pessoas que vão dizer, mas ganhar os 4 primeiros jogos da Bundesliga é uma teta, não quer dizer nada. Você sabe qual foi a última vez que o Bayern de Munique venceu os 4 primeiros jogos de uma edição da Bundesliga? Pensa aí, cara, vou dar um tempinho para você tentar adivinhar. A última vez que isso aconteceu foi na temporada 2018-2019. Cara, a gente tá na temporada 24-25. Tá aí, já dá um choque de tempo em você. A última vez que o Bayern de Munique começou a Bundesliga vencendo as 4 primeiras rodadas foi na temporada 2018-2019. Lá para cá eles tiveram Nagelsmann, eles tiveram Hans Flick, que tá agora voando lá no Barcelona, tiveram Thomas Tuchel, e nenhum desses caras conseguiu começar a Bundesliga com 12 pontos em 12 disputados, tá certo? O que, assim, já vou logo avisando vocês, não é uma garantia de sucesso, porque na temporada 2018-19, quem treinava o Bayern de Munique era o Niko Kovac. Quem aí lembra do trabalho do Niko Kovac no Bayern de Munique? Ele era o treinador que foi demitido na temporada 2019-20, na época que o Hans Flick assumiu e largou para ganhar tudo, né? E assim, ele começa essa Bundesliga vencendo os 4 primeiros jogos, como vocês podem ver aqui, ó, 12 pontos em 4 jogos, 11 gols marcados de 2 sofridos, né? Ele sofreu menos gols que o Bayern do Kompany, mas em compensação marcou menos gols. E aí, porque eu tô dizendo que não é um indício de garantia? Porque assim, essa temporada aqui, cara, não foi uma temporada boa do Bayern de Munique. Com toda certeza não foi. A temporada 2018-19 foi uma temporada muito ruim. O Niko Kovac fez um trabalho péssimo no Bayern de Munique. Então, apesar desse início fantástico, ó, a gente tá aqui na rodada 4. Eu vou pular para a rodada 15, vou pular para a rodada 15. Como era que o Bayern do Kovac estava na rodada 15? Tava em terceiro lugar, cara. Cara, tava em terceiro lugar, 9 pontos atrás do Borussia Dortmund. 15 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ou seja, ele começou com 4 vitórias, começou muito bem, com uma defesa bem sólida, tomou apenas 2 gols, mas depois as coisas começaram a piorar. No fim das contas, né, o Bayern de Munique ainda conseguiu vencer essa Bundesliga, mas foi uma Bundesliga em que o Bayern de Munique se arrastou bastante e venceu
muito por conta da paçocada do Borussia Dortmund, né? Como vocês podem ver aqui, o Bayern fez 78 pontos, é uma pontuação bem baixa para os padrões do Bayern de Munique, né? 34 rodadas, 24 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. E o BVB ficou logo atrás com 76 pontos, cara. O Dortmund fez apenas 2 pontinhos a menos que o Bayern de Munique. Ou seja, começar a Bundesliga com 4 vitórias em 4 jogos é algo que o Bayern de Munique não faz desde a temporada 2018-2019, mas essa temporada 2019 foi uma temporada muito ruim. Então não é nenhuma garantia de nada que você comece vencendo os primeiros jogos e vá fazer uma grande Bundesliga, mas eu acho que se você olhar o que está acontecendo dentro de campo sobre o Bayern de Munique do Kompany, é mais importante do que essa questão das 4 vitórias. Eu estou aqui com os jogos do Bayern de Munique na temporada, contando tudo, tá? O primeiro jogo foi esse aqui contra o na DFB Pokal, a Copa da Alemanha. Um jogo em que o Bayern de Munique ainda estava começando a temporada, não estava com o time inteiro disponível, né? Como vocês podem ver aqui pela escalação. Thomas Müller, Matthias Tel, a linha defensiva aqui com o Stanisic. Não era o time titular do Bayern de Munique, tá sem o Harry Kane, tá sem o Olise. Então esse aqui ainda era um time bastante misto, mas foi bastante para derrotar o Poçante e o Ulm, né? Com todo carinho. 4-0 aí, tranquilo. Depois a gente teve a estreia na Bundesliga. Essa estreia na Bundesliga aqui, cara, vitória por 3-2 contra o Wolfsburg, foi um jogo bem complicado. Eu assisti esse jogo aqui ao vivo e foi um jogo, cara, que a primeira vez eu pensei, putz, cara, se o Bayern de Munique do Kompany for começar a temporada tendo dificuldade que nem teve nesse jogo aqui, a coisa vai ficar feia. Mas acabou que esse jogo aqui foi uma exceção, digamos assim, porque esse daqui, por enquanto, foi o único jogo realmente difícil que o Bayern de Munique teve. Eles venceram por 3-2, chegaram a estar atrás do placar, tiveram que virar, dependeram de gol contra ali, o Kaminski fazendo um gol contra bizarro ali na cobrança de escanteio, e o Gnabry fazendo o gol da vitória no minuto 82. E aqui você tem que marcar esse nome, né? Porque o Gnabry é um dos caras que, por enquanto, o Vincent Kompany está conseguindo recuperar, né? O Gnabry, ele teve uma fase espetacular na época que o Hans Flick estava treinando o Bayern de Munique, mas depois disso, com o Nagelsmann e com o Thomas Tuchel, ele acabou tendo uma queda, não apenas de desempenho técnico, mas também físico, né? Acabou passando por muitas lesões nesse período, e por enquanto, com o Kompany, o Gnabry está sendo um jogador importante, né? Tá conseguindo jogar bem, tá sendo titular em alguns jogos e tá metendo gol. Nesse jogo aqui contra o Wolfsburg, ele fez o gol da vitória, uma vitória muito importante, né? Afinal de contas, era o jogo de abertura da Bundesliga. Depois disso, o Bayern venceu o Freiburg por 2-0, gol do Thomas Müller e gol do Harry Kane. Esse gol aqui do Thomas Müller foi bem da hora, porque nesse jogo aqui ele quebrou o recorde de gol de jogos pelo Bayern de Munique. Ele é o jogador que mais vezes atuou na história do Bayern de Munique, né? Ele entrou ali e meteu o gol, o Harry Kane meteu um golzinho no pênalti, vitória tranquilíssima, né? Como vocês podem ver aqui a escalação do Bayern de Munique, né? Kimmich, Choupo-Moting, Min-jae, Kim e Rafael Guerreiro, um volante, Pavlovic. Esse aqui foi, por enquanto, é a única vez em que o Kompany escalou o time tão ofensivo assim, né? Com apenas um volante e 4 caras na frente. Matthias Tel, Jamal Musiala, Olise, Gnabry e Harry Kane. Porém, a formação que ele mais tinha utilizado, como vocês podem ver aqui nessa vitória por 6-1 contra o Holstein Kiel, esse jogo aqui foi um atropelo total. Com 12 minutos de jogo, o Bayern de Munique estava vencendo por 3-0. Esse aqui foi o maior exemplo de rolo compressor do Bayern do Kompany até aqui. Ele escalou o time assim, com Sacha Boey, Dayot Upamecano, Kim, Rafael Guerreiro, aqui dupla de volantes com Joshua Kimmich e o João Palhinha. Nesse jogo aqui ele foi titular, mas quem tem sido mais titular do lado do Kimmich aqui no meio campo é o Pavlovic, né? Ele quem tá ganhando mais espaço no momento. E aqui, Gnabry, Musiala, Coman e Harry Kane. Coman também é outro cara que inclusive esteve até bem perto de sair do Bayern de Munique, recebeu proposta da Arábia Saudita e tal, mas acabou permanecendo, é um jogador interessante para ter no elenco. E aqui a estreia na Liga dos Campeões da Europa. O Bayern de Munique meteu 9-2 no Dinamo Zagreb. Esse aqui já é um jogo histórico, porque é a primeira vez, o Bayern do Kompany foi o primeiro time em toda a história da era moderna da Liga dos Campeões, começando nos anos 90, a meter 9 gols em uma partida da Liga dos Campeões. Então, só para você ver o naipe. Acho que esse aqui talvez seja o time mais titular na cabeça do Kompany por enquanto, né? Neuer, Guerreiro ali jogando meio que improvisado na lateral direita, Upamecano, Kim, Alfonso Davies na lateral esquerda, dupla de volantes com Kimmich e Pavlovic, que é uma senhora dupla de volantes, dois caras que sabem recompor, mas também sabem jogar demais, cara. São dois volantes muito talentosos, principalmente o Kimmich, obviamente. Pra mim, porra, teve uma época ali que ele era o melhor volante do mundo, na época com o Hans Flick. E aqui
o quarteto fantástico, quarteto de ataque. Esse quarteto aqui é muito forte, é muito agressivo, é muito ofensivo. O Olise, que tá tendo um começo de temporada simplesmente fenomenal. O Olise foi uma barganha, cara. O Bayern de Munique pagou muito pouco por ele. E ele é um jogador espetacular. A gente já tinha visto um vislumbre do que seria quando ele jogou as Olimpíadas pela seleção francesa. E ele fez uma Olimpíada muitíssimo boa. Era um cara que já jogava muita bola no Crystal Palace e está tendo um começo muito bom no Bayern de Munique. Jamal Musiala, Gnabry e Harry Kane. Esse quarteto de ataque aqui é simplesmente fenomenal. Dois deles não surpreendem, né? Absolutamente nada. Jamal Musiala e Harry Kane, dois jogadores que já eram provavelmente os dois melhores jogadores do Bayern de Munique desde a temporada anterior. Harry Kane aí já começou a temporada metendo gol pra caramba. 4 gols aqui nesse jogo contra o Dinamo Zagreb. E aí, cara, vai ter aquela pessoa que vai dizer: ah, mas meter 9-2 no Dinamo Zagreb, jogando na Allianz Arena, não quer dizer rigorosamente nada. E aí eu lembro pra vocês desse jogo aqui. Bayern de Munique contra Copenhagen, Champions League da temporada passada. O treinador era o Thomas Tuchel. O Bayern de Munique em casa, jogando contra o Copenhagen, empatou em 0-0. Não conseguiu meter gol no Copenhagen. Então, é aquilo que eu tô dizendo, cara. Você pode até tratar como fácil, mas quando o cara faz o trabalho ruim, nem o simples, nem o normal, ele consegue fazer. Depois disso aí, o jogo mais recente do Bayern de Munique, eles visitaram o Werder Bremen, tá? Jogo fora de casa. O Bayern foi a campo desse jeito aqui, ó. Leimer, que também tem sido opção ali para jogar na lateral direita. O Pomecano, Kim, Alphonso Davies, a dupla de volantes, como eu citei, Pavlovic e Kimmich, tem sido a dupla mais titular. E aqui no quarteto de ataque ele fez uma mudança, né? Ele começou com o Olise, Musiala e Harry Kane normalmente, mas aí ele começou com o Coman ao invés do Gnabry, e o Coman acabou nem conseguindo se destacar muito, cara. Como vocês podem ver aqui, pelas notas já dá pra ver, né? O Olise nota 10, Musiala 8.5, Kane 8.9 e aí Coman 6.8. Ele acabou até sendo substituído, né, cara? E o Bayern venceu esse jogo por 5-0. Gols do Gnabry, que entrou na segunda etapa. Michael Olise meteu 2 buchas. Harry Kane meteu 1 e Jamal Musiala meteu outra. Esse gol do Harry Kane aqui é bem especial. Se vocês ainda não viram os lances, eu não posso passar aqui, obviamente, mas depois procure lá no canal da Bundesliga no YouTube, dá pra você ver. Esse gol aqui é maravilhoso, cara. O Harry Kane recebe, passa de primeira pro Olise, o Olise domina na cara do gol e devolve pro Harry Kane, deixa a defesa do Werder Bremen perdidinho. O Harry Kane chapa de primeira pro gol. É um belo gol desse time do Bayern de Munique. Como vocês podem ver aqui, eles estão 100% na temporada, apenas Wzinhos aqui de vitória. E muitos jogos são goleada. Goleada contra o Werder Bremen, goleada contra o Dinamo Zagreb, goleada contra o Holstein Kiel. Coitado do Holstein Kiel, já tomou 2 hat-tricks na temporada, no cramaritinho do Harry Kane. E a goleada contra o Ulm aí na DFB Pokal. É um começo simplesmente fora de série do Bayern de Munique. E aqui, cara, a gente também pode dar uma olhada na questão dos números individuais, né? Como vocês podem ver aqui, jogadores do Bayern de Munique aparecendo nas estatísticas principais da Bundesliga. Artilharia, Harry Kane é o artilheiro com 5 gols. Lembrando, na Bundesliga passada, ele meteu 35, se eu não me engano, 35 gols, ou foi 36 gols na Bundesliga. Agora ele já tem 5 aí em 4 rodadas. Líder de assistências, Harry Kane com 4, logo depois vem o Michael Olise. E líder de participações em gols, Harry Kane com 9. A gente pode aqui dar uma olhada em outras, ó, em questão de nota. O Harry Kane e o Gnabry estão ali no top 3, junto com o Florian Wirtz do Bayer Leverkusen. Deixa eu ver aqui o que é que a gente tem. Passes acertados, olha só. O Kimmich aí, o Joshua Kimmich, são os dois jogadores com a melhor média de passes acertados, passes certos por jogo aí na Bundesliga até aqui. É um Bayern do Company de muito toque de bola. E aqui assistências esperadas, que avalia a qualidade das chances criadas pelos jogadores. O Olise lidera com 2,2 por jogo. Beleza, meus queridos? Então tá vendo aí também, em termos individuais, os jogadores estão se destacando bastante. Eu não sou um cara que se propõe a fazer um canal de tática, o meu canal não é sobre análise tática, mas dá para você perceber claramente que o Bayern do Company faz jogo de posição, né, cara? Então, isso ilustra, cara, que às vezes eu vejo muitas pessoas tratando o jogo de posição como se fosse um problema. Ah, lá vai o time com jogo de posição, vai tirar a individualidade dos jogadores, nada disso, cara. Você tá vendo aí que o Bayern tá fazendo jogo de posição e os jogadores, cada um tá tendo a sua individualidade extremamente ressaltada, extremamente destacada. Quando o treinador é bom, quando o treinador sabe tirar o melhor dos seus jogadores, não importa se é jogo de posição, se é jogo funcional, se é uma mescla dos dois, as coisas vão funcionar. E agora, cara, vamos dar uma olhadinha, porque assim, até agora o Bayern não pegou nenhum grande desafio, mas ele vai pegar. Vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos jogos que eles vão ter pela frente.
E antes disso, eu preciso recomendar para vocês a LS Foot Jersey, a loja de camisas parceira aqui do canal. Foram eles que mandaram essa camisa linda de Portugal, que eu tô usando aqui com o nome e o número do Cristiano Ronaldo. Você pode personalizar também. E obviamente para você que é torcedor do Bayern de Munique, as camisas do Bayern de Munique estão disponíveis por lá. Da temporada passada, da temporada anterior também, e obviamente as desta temporada. Olha só essa camisa 3 do Bayern de Munique, simplesmente linda. A camisa nova da Oktoberfest também já está disponível por lá. Coisa maravilhosa. A camisa 1, obviamente, né? A camisa principal dessa temporada já está disponível por lá. E a camisa 2 também. Para você que é torcedor do Bayern e está procurando o melhor local para comprar as camisas novas, a LS Foot Jersey é o melhor, beleza? Comprando lá você vai dar uma força grande aqui pro canal. Utiliza o meu cupom de desconto que você vai ter aquele descontinho. Você pode acessar a LS Foot Jersey no link aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado e no QR Code passando aqui na tela. Não deixe de dar uma conferida lá que tem muita coisa. Obviamente não apenas as camisas do Bayern, mas de todos os clubes europeus você já pode estar encontrando, beleza? Então, meus queridos, este fim de semana a gente já vai ter o primeiro clash aí entre os dois times que vão provavelmente durante toda a temporada disputar o título da Bundesliga. Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. O Bayern de Munique está tendo um começo de temporada melhor do que o Bayer Leverkusen. O Leverkusen não tá tão distante assim, né? Ele perdeu um jogo ali o RB Leipzig já, então tá ali 3 pontos atrás. Mas uma coisa que tem chamado a atenção sobre o Leverkusen é a questão defensiva, né? Eles estão tomando muito gol nesse começo de temporada. Se eles defenderem mal nesse jogo aqui contra o Bayern de Munique, cara, a coisa vai ficar feia pro lado deles, porque o Bayern de Munique tá simplesmente imparável. Na temporada passada, esse jogo aqui na Allianz Arena foi 2-2, né? Foi logo no comecinho da temporada também, assim como tá sendo, como vai ser nesta temporada, e daquela vez o Bayern não conseguiu vencer o Bayer Leverkusen, que já era um indício aí de como o Bayer Leverkusen estava começando a temporada muito bem, e eles largaram para serem campeões da Bundesliga. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Eu estou bem ansioso para esse jogo. Vai ser aí dia 28 de setembro, no sábado, né, 1h30 da tarde. Acho que esse jogo aqui vai passar na Casa TV no YouTube. Depois disso, Liga dos Campeões, eles vão ter um desafio bem interessante, cara. O Bayern de Munique vai jogar fora de casa contra o Aston Villa. O Aston Villa do Unai Emery, que é um time muito chato, é um time que sempre dificulta demais para os grandes ali da Premier League, né? Recentemente eles enfrentaram o Arsenal, acabaram sendo derrotados pelo Arsenal, mas fizeram um jogo muito duro contra o Arsenal. E esse jogo aqui é reedição de final de Champions, né? Aston Villa e Bayern de Munique. Foi a final da Liga dos Campeões que o Aston Villa venceu, que eles saíram campeões. Esse daqui eu acho que é um desafio bem interessante também. Estou ansioso para esse jogo, vai ser na semana que vem. E depois, na Bundesliga, rodada 7, eles ainda têm o Stuttgart, que é um time muito bom. A gente viu como o Stuttgart deu trabalho demais pro Real Madrid na Liga dos Campeões. E na última rodada da Bundesliga, eles meteram 5 no Borussia Dortmund, cara. O Stuttgart meteu 5 no Borussia Dortmund. Então, também é um time muito forte, é um desafio bacana pro Bayern de Munique. E eles também vão pegar em breve, em outubro, o Barcelona lá em Montjuic, né? Eles vão enfrentar o Barcelona fora de casa lá em Montjuic, dia 23 de outubro, cara, na terceira rodada, se eu não me engano, da fase de Liga da Champions. Esse aqui, acho que é o grande desafio, né? Ainda, na minha opinião, até maior do que receber o Bayer Leverkusen, porque o Barcelona também está tendo um começo de temporada simplesmente fantástico. Então, se essas duas equipes manterem a pegada, a gente vai ter um embate, um confronto entre dois dos melhores times da temporada 24-25 nesse primeiro terço, pelo menos. Esse daqui eu acho que vai ser o primeiro grande desafio do Kompany, porque é o Barcelona, é um dos maiores times do mundo, fora de casa, na Liga dos Campeões da Europa. Para mim é um contexto muito mais exigente do que você enfrentar o Bayer Leverkusen na Bundesliga, mesmo o Bayer Leverkusen também sendo um time muito forte agora com esse trabalho do Xabi Alonso, beleza? Então, vamos ficar na expectativa aí para esses jogos, porque eu acho que, dependendo de como o Kompany passe por esses jogos, aí a gente vai ter uma noção se esse início dele é só fogo de palha, se é cavalo paraguaio, ou se ele realmente vai fazer um grande trabalho logo de cara, logo na primeira temporada no comando do Bayern de Munique. Deixa aí a sua opinião acerca de Kompany e companhia. Eu vi esse termo lá um seguidor do Eurofoot comentou em uma das nossas postagens lá e achei muito da hora, coloquei até no título do vídeo. Beleza, meus queridos? Obrigado pela sua atenção aqui nesse vídeo, deixa o likezinho pra ajudar a gente, se inscreve no canal se não tá inscrito, para não perder os próximos. Valeu!